onde já se viu dicas. O direito ao nome, o nome é um direito da personalidade previsto lá no Código Civil, no rol de direitos da personalidade, inclusive nos dizendo, né, o nome compreende o prenome, aquele nome pelo qual normalmente somos identificados no seio da sociedade em que nós vivemos, e o sobrenome ou apelido de família, que identifica a sua relação de ascendência, de onde você veio, com quem você está ligado. E a doutrina sempre nos disse que o nome era regido pelo princípio da imutabilidade, ou uma imutabilidade relativa, já que admitia-se algumas exceções, permitindo então a mudança, às vezes do nome, às vezes do sobrenome. E só que eu sempre gostei de dizer que, na verdade, o nome é regido pelo princípio da alterabilidade ou mutabilidade motivada. Porque, como nós vamos ver, existem diversas exceções legais ou jurisprudenciais em que se autoriza a mudança do seu nome, compreendido aí ou o prenome ou o sobrenome, né? Seja acréscimos, seja modificações mesmo, ou até mesmo decréscimos. E eu acho que talvez já não podemos mais dizer que vigora aí um princípio da imutabilidade, né? Já que não posso dizer que é uma regra a mudança do nome, mas essa mudança de forma motivada, ela é plenamente, largamente aceita. E tivemos inclusive modificações recentes na LRP, na Lei de Registros Públicos, ali nos seus artigos 55 a 57, por exemplo, tratando da mudança do nome. Nós tínhamos aí uma exceção que todo mundo conhecia, né? Mas a gente só ficava sabendo dessa possibilidade depois, vários anos depois, né? A gente dizia que nós sabíamos que após o alcance da maioridade, era possível então mudar o seu nome no primeiro ano após o alcance da maioridade, sem motivação aparente, né? Você poderia se adequar para aquele nome que você mais se interessasse, mais gostasse ou de fato mais se identificasse. E nós só tínhamos essa janela de um ano, né? Então quem com 18 anos sabe que a Lei de Registro Público fala isso? Ninguém, né? Então acabava não tendo utilidade. Hoje a Lei de Registros Públicos, por exemplo, fala que a mudança pode ser realizada a qualquer tempo, apenas uma vez, né? Após a maioridade, a qualquer tempo você pode então modificar o seu nome extrajudicialmente, comparece perante o oficial do Registro Civil, então modifica seu nome lá para o nome que você quiser, né? Desde que não exponha o ridículo e outras coisas. Então você pode mudar a qualquer tempo. Caso você queira reverter ou mudar para outro nome, será necessário um processo judicial para tanto, então, né? Você tem apenas uma possibilidade. Isso talvez, né? Agora vamos polemizar um pouco. Isso alcança os transgêneros ou não? Porque primeiro se discutia se a possibilidade de mudança do nome dos transgêneros, por exemplo, se precisava da cirurgia ou não. Até que por fim o STF pacifica, podem ir diretamente ao cartório, independentemente da realização da cirurgia de transgenitalização, e realizar a mudança do nome diretamente no cartório. O que vai ser discutido muito provavelmente é se essa modificação legislativa alcança então o transgênero, aquele transgênero que deseja, por exemplo, mudar o seu nome para se adequar à sua identidade, à sua personalidade, e depois ele resolve posteriormente, entende que continua sem se adequar à sua realidade, à sua personalidade, ele pode voltar ao nome anterior ou escolher um outro nome sem precisar de uma ação judicial, ou com essa alteração legislativa, ele só pode mudar uma vez o seu nome e aí depois ele vai precisar necessariamente da autorização judicial. Isso é uma questão que muito provavelmente iremos nos debater aí nos
nos próximos anos, né? A alteração é recente, desse ano ainda, de 2022, então ainda não deu tempo de se chegar muitas coisas aos tribunais, talvez ainda nem foi discutido. Mas temos ainda diversas outras exceções, né, colocadas na Lei de Registros Públicos e que refletem o que já vinha sendo decidido na jurisprudência, mas também algumas outras questões jurisprudenciais. Por exemplo, a LRP fala também que nos primeiros 15 dias após o registro, qualquer dos genitores pode ir ao cartório e requerer a mudança do nome, caso um dos genitores tenha registrado um nome diferente daquele que foi o combinado entre eles. Então, no prazo de 15 dias, o pai vai lá e registra o nome que ele queria, né, diferente do que combinou com a mãe. Dentro desses 15 dias, a mãe pode voltar lá, né? Havendo consenso dos dois, o oficial vai fazer a modificação lá, a retificação ele mesmo, né, administrativamente. Não havendo aí esse acordo entre eles, ele vai remeter ao juiz competente da comarca. No STJ chega também um caso, né? Chega um caso em que o pai registra a filha com o nome de Diane Valentina. Diane era um anticoncepcional que a mãe deveria, ou supostamente deveria, estar tomando. E eles tiveram um desacordo após a gravidez, então ele vai lá e registra com esse nome. A mãe requer judicialmente a retirada do nome Diane, né, uma vez que afrontou a legítima expectativa, a boa-fé, o acordo registrado entre eles. O STJ disse que é possível, sim, a alteração nesses casos, né? Então, olha aí, eu já falei para vocês de duas possibilidades de modificação só previstas na LRP. A LRP vai falar também que é possível a inserção ou a retirada após o fim ou após o início da união estável, do casamento, né? O STJ também já disse que o filho adotivo, né, o enteado, né, que tem o registro do nome do companheiro da sua mãe ou da companheira do seu pai e posteriormente rompe-se, ou nunca houve um laço entre eles, né, o registro foi apenas para agradar aquele outro companheiro, pode haver também a retirada desse sobrenome, uma vez que não reflete a sua realidade, não reflete a sua personalidade, já que não houve nenhuma relação de parentesco que justifique a manutenção desse nome. O STJ também já autorizou a retirada do sobrenome do pai que abandonou afetivamente o filho. Então, dentre todas dentre a responsabilidade também de indenizar pelo dano moral suportado pelo filho, surge também esse direito ao filho de retirar, né, o nome do seu pai que o abandonou aí afetivamente, né? Então, em virtude do abandono afetivo. Ou também é aquele pai que registra o filho e depois disso, na verdade, sabe que não era pai ou descobre posteriormente, e há o rompimento aí dos vínculos familiares, né? O STJ já falou que aquela pessoa enganada, a partir do momento que ele descobre, se ele rompe imediatamente os laços com os filhos, é possível então a retirada do seu nome do registro do registro de nascimento dos filhos e, consequentemente, retira-se dos filhos também. A mulher, ainda que casada, ou o homem também, ainda que casado, pode requerer a utilização do nome de solteiro ou de solteira. O STJ também já decidiu, uma vez que demonstrado um certo descompasso entre a sua vida anterior, entre a sua identificação com a família anterior, pode, ainda que não tenha chegado ao fim do relacionamento conjugal ou da relação de união estável, requerer então
volta para o seu nome de solteiro ou de solteira. Também é possível a mudança do nome para a inclusão de apelidos públicos notórios, né? Como é o caso aí, por exemplo, da Xuxa, né? Que é Maria alguma coisa, Meneghel. Então, ela incluiu, eu acho que a Xuxa incluiu, né, no nome dela a expressão Xuxa, mas poderia também haver a modificação. Esse apelido não necessariamente é um apelido no sentido de que nós conhecemos, mas a pessoa pode ser identificada por um outro nome comum, né? Às vezes ele tem um nome estranho, um nome diferente, que não goste, que a pessoa não goste, e ela é chamada por um nome popular, por um nome comum, e pode então requerer aí a colocação. Esses apelidos públicos notórios, ou esse conhecimento público notório por outro nome, não precisa necessariamente estar ligado a pessoas famosas, né? Não precisa ser famosa, conhecida no Brasil inteiro. Ela precisa ser conhecida no seio da sociedade em que ela vive, no local em que ela se encontra. Todo mundo naquela região, naquela localidade a conhece daquela forma, então pode haver a mudança por esse apelido público notório ou inserção desse apelido público notório. Pode também haver a modificação de nomes que exponham a pessoa ao ridículo, né? Caso ela tenha um nome aí que a expõe ao ridículo e por algum motivo isso passou pelo cartório, ela também pode requerer a modificação. Veja bem aí que eu já te dei diversos motivos, diversos exemplos de modificação do nome, para te mostrar, para te falar. Podemos falar ainda no princípio da imutabilidade do nome, né? Eu acho que na verdade é uma alterabilidade ou uma mutabilidade motivada. Percebe que todos os casos tem motivação. Mas, por exemplo, o STJ disse que não é possível. Quem aí conhece o artista plástico Romero Brito? Ele assina suas obras com 2 T's, o Brito dele, mas no registro de nascimento o Brito é com 1 T só. Então ele requereu a inclusão do segundo T no seu registro civil, dizendo que é a forma como ele é identificado, como ele se identifica. O STJ, a decisão passou pelo juiz de primeiro grau que negou, pelo tribunal lá de Pernambuco, salvo engano, né, negou. O STJ também negou o pedido do Romero Brito ao argumento de que a inclusão de uma segunda letra, né, Brito com 2 T's, não muda em nada, ou a ausência desse segundo T não muda em nada a personalidade dele. Não é nada que mude ou que o deixe de identificar daquela forma. A assinatura dele artística não vai mudar, ele não precisa ter um compasso com seu registro civil para fazer essa assinatura artística, e que não há um argumento válido que justifique uma mera inclusão de uma segunda letra no seu nome, né? Até porque não, em termos práticos, não mudaria nada para ele, né? Temos também aí exceções na lei de proteção à testemunha, né? A testemunha também de determinados crimes, lei de proteção à testemunha, então, ela também pode ser ter o seu nome modificado, né? A completa modificação do seu nome, ela, seus parentes, para serem protegidas, né? Dependendo do crime, e aí que elas estejam então testemunhando, né? Com alterações no registro civil e tudo mais. E temos também aí, com o casamento é possível a modificação, a inclusão ou alteração dos nomes, né? Com o casamento, com o início da união estável, com o divórcio ou com o fim da união estável. Tudo isso também vai gerar o quê? A modificação aí do nome da pessoa, né? E acho que era isso, né? E também, né, nos casos me desculpem aí, também nos casos em que você
nos casos de paternidade ou maternidade sócio-efetiva também é possível a inclusão, não só nos casos de adoção, né? Adoção unilateral, a adoção também, né? Então a criança adotada por um casal vai ter a inclusão do nome, do sobrenome da família que o adota. Pode haver até a modificação do prenome. Né? Com a adoção unilateral também é possível a inclusão e até mesmo a adoção socioafetiva, né? Então, seja aquele pai de criação, aquela mãe de criação, aquele filho de criação, pode ter a inserção também do nome dos seus pais que o criaram, sem que tenha havido uma adoção formal no sentido técnico. Aí também pode haver então a modificação do nome, né? E até mesmo aquele adotado, isso eu falei lá no começo, né, unilateralmente pela madrasta ou pelo padrasto, ele pode também requerer a posterior exclusão se fica provado que nunca houve um relacionamento entre eles ou foi rompido esse relacionamento, né? Então, é isso aí, pessoal, né? Veja bem, né? Falamos aqui muito tempo apenas sobre o princípio que rege o nome, sobrenome, sobre suas exceções, e você tem aí muita informação para levar aí para sua prova ou para atuar aí na sua atuação prática aí. Até a próxima.